Olá, esta é uma videoaula de topografia sobre altimetria e nivelamentos, do curso de Engenharia Civil, na modalidade de ensino remoto emergencial. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Vamos estudar nesta aula o nivelamento geométrico, que é um processo direto para a obtenção das diferenças de nível, que são determinadas utilizando os níveis que possuem luneta, que fornecem as visadas no plano horizontal com a interseção da mira ou régua estadimétrica, colocadas sucessivamente nos pontos topográficos que a gente quer medir as alturas dessas leituras nesses pontos. E com a diferença entre as leituras desses pontos, chegamos às diferenças de nível desejado. Pelo fato deste método ser o mais preciso, um dos mais utilizados em levantamentos altimétricos, há algumas necessidades que devemos atender para a sua execução, visando uma boa qualidade no nivelamento. E para com isso, evitarmos erros de diversas naturezas. Assim, devemos instalar o nível, que é o nosso equipamento, sempre que possível, entre os pontos nivelados. Devemos ler e anotar corretamente as leituras da mira, mantendo sempre na vertical e imóvel, principalmente nasquelas visadas que necessitam-se de fazer a mudança do instrumento, que neste caso ocorrerá a mudança do plano de referência. Também devemos sempre certificar de que os níveis estejam em boas condições de utilização e instalá-los em lugares firmes e seguros para evitar danos. Devemos evitar as leituras da mira em grandes distâncias, limitando-as a aproximadamente 100 metros, para evitarmos os erros de nível aparente. Da mesma forma que devemos evitar as pequenas distâncias ou inferiores a meio metro, principalmente em horários de forte radiação solar, que causam um maior erro de refração. Este método de nivelamento geométrico pode ser classificado em simples e composto. E quais seriam as diferenças entre eles? No nivelamento geométrico simples, é possível realizarmos as visadas das miras de uma única só vez a partir do nível estacionado em um único ponto. Portanto, sem a necessidade de transferirmos este nível para outros pontos do terreno. E a primeira visada de um ponto cotado, por exemplo nessa figura, o ponto A, será dado o início do levantamento e sempre será chamado de visada de ré. As demais visadas serão chamadas de visadas de vante. Definida a cota ou altitude do primeiro ponto, denomina-se de plano de referência, ou PR, a soma dessa cota com a leitura da mira, RA. Este plano de referência PRA do ponto A, também pode ser denominado de altura do instrumento em A. Já as cotas dos demais pontos, essas em vermelho, serão dadas
pela diferença entre o plano de referência do ponto A, que é este valor, menos as visadas de Vant, que é essas leituras em preto das miras naqueles pontos, conforme essas equaçõezinhas aqui. E as diferenças de nível entre os pontos serão sempre dadas pela diferença de cotas do ponto de Vant em relação ao ponto de Ré. Por exemplo, aqui está a diferença de nível do ponto AB aqui, do ponto BC, e este aqui em relação ao D está a diferença de nível de CD. A diferença de nível entre A e C vai ser essa distância toda aqui. Vai ser a cota de C menos a cota de A. E a diferença de nível entre os pontos A e D vai ser essa cota de D menos a cota de A, que é essa aqui. Vai ser essa diferençazinha aqui, que neste caso vai dar negativo, já que o ponto D está abaixo do ponto A. Vamos utilizar essa figura agora, então, para calcularmos as diferenças de níveis entre os pontos utilizando a caderneta de campo. Nesta caderneta, os números em negrito estão dados, são coletados no campo por meio das visadas. Então, por exemplo, a gente estacionou o nível neste ponto e fizemos a visada de Ré no ponto A e fizemos a leitura na régua, na mira, de 2,8 metros. Então, esta altura aqui, essa leitura da mira entre o ponto A e H, foi de 2,8 metros. Depois giramos a luneta no ponto B, levamos essa mira no ponto B e fizemos uma leitura de Vant, portanto, de 1,70 metros, que é essa distânciazinha aqui. Essa pequena distância aqui. Lá no ponto C, fizemos uma nova leitura de Vant, depois que a gente passou a mira para este ponto e fizemos essa leitura da mira, que foi de 0,4 pontos, 0,4 metros. E lá no ponto C, por fim, no ponto D, fizemos uma nova leitura da mira, que foi de 3,4 metros. Além disso, adotamos como a cota inicial para o ponto A 10 metros, como vocês podem observar aqui na tabela, na caderneta de campo. Essa cota a gente pode anotar a parte de observações dessa caderneta, como vocês podem observar aqui. Em observações, a gente pode anotar diversas adoções que a gente pode fazer nessa caderneta, nesse levantamento. Por exemplo, no ponto A, a referência de nível, que é esse plano de referência, foi implantado na soleira do prédio principal, por exemplo, nessa situação de um levantamento. Bem, de forma inicial, vamos determinar o plano de referência em A, que é esta medida aqui, ó. É o PRA. Como expliquei para vocês anteriormente, a partir dele a gente vai descobrir as cotas nos pontos B, C e D. Então,
esse plano de referência A vai ser a cota em A, que a gente adotou, de 10 metros, mais a leitura na mira, que é essa distância aqui, que a gente encontrou lá no campo, de 2,8 metros, que é essa leitura aqui. Então, encontramos para o plano de referência, no ponto A, 12,8 metros. E para determinarmos as cotas dos pontos B, C e D, que são essas linhas aqui, essa coluna, vamos subtrair do plano de referência A, que a gente acabou de encontrar, que foi de 12,8. A partir dele, vamos subtrair as leituras das miras nesses pontos, que são essas distâncias aqui, ó, que é a leitura de Vant, essas leituras aqui. Então, 12 menos 1,70. Vamos encontrar uma cota do ponto B de 11,10 metros, que é esta aqui. 12 menos 0,4 vai resultar em 12,04 metros, que é esta cota aqui. 12,8 menos 3,4 vai resultar numa cota para o ponto D de 9,4 metros. E assim sucessivamente, se tivesse mais pontos. E por fim, as diferenças de nível entre cada um desses pontos vai ser dado sempre pela diferença entre a cota da visada de Vant menos a cota da visada de Ré. Então, para o primeiro caso, entre o ponto A e B, a diferença de nível vai ser dado por essa distância aqui. Então, vai ser a cota de B, que a gente calculou, que vai ser de 11,10 metros, que é esta aqui, menos os 10, a cota de A, que é 10 metros, que a gente adotou lá no início do levantamento. Então, a gente vai encontrar uma diferença de nível desses dois pontos de 1,1 metros. E assim a gente vai fazendo sucessivamente. A diferença de nível entre o ponto A e C vai ser essa distância aqui, que vai ser dado pela cota de C menos a cota de A. A cota de C a gente descobriu que foi de 12,4 metros, esta aqui, menos a cota de A, que é 10 metros. Então, encontramos uma diferença de nível de 2,4. A diferença de nível de A e C, entre A e C, encontramos que vai ser a cota de D menos a cota de A. A cota de D agora é de 9,4, conforme encontramos, menos os 10 metros. Agora encontramos um valor negativo, como eu disse para vocês, já que a cota de D está abaixo da de A. Então, a gente vai fazendo isso entre os vários pontos. Podemos fazer entre o ponto B e C, encontrando um valor de 1,30 metros, entre os pontos B e D, e entre os pontos C e D. Observem também que entre os pontos C e D, que é dado por esta diferença, também vai ser negativa, de menos 3 metros. Caso a diferença de nível seja superior ao tamanho da mira, ou caso exista algum obstáculo entre as visadas, ou também ultrapasse o limite de distância horizontal, que é o máximo de 100 metros, conforme disse anteriormente, será necessário realizarmos uma mudança da estação desses pontos. E este é o método de nivelamento chamado
geométrico composto. E com essas mudanças, começamos um novo levantamento com a mira posicionada sobre os pontos que a gente não conseguia ver anteriormente e que possuem as cotas conhecidas do nivelamento anterior. Os cálculos são semelhantes aos cálculos do geométrico do nivelamento simples, porém, devemos sempre calcular o novo plano de referência quando a gente mudar o local do nível. Então, neste exemplo, a gente teria que inicialmente calcular o plano de referência desse ponto de Ré, ponto A. Depois, quando a gente mudou o nível para o ponto 2, a gente vai ter que recalcular esse plano de referência da Ré, esse ponto 2, que vai ser em relação ao B. E aqui, no ponto 3, quando a gente mudou o nível para este ponto, a gente tem que recalcular esse plano de referência do ponto E. E assim sucessivamente. Vamos agora calcular todas as cotas desses pontos dessa figura. Então, de forma inicial, adotamos para a cota do ponto A 10 metros. Poderíamos ter adotado outro valor, mas neste exemplo adotamos 10 metros. Lá no campo, realizamos as leituras das réguas estadimétricas. Então, quando a gente estacionou o nível no ponto 1 aqui, fizemos a leitura de Ré, que é o primeiro ponto do levantamento, e verificamos um valor de 2,95. Fizemos a leitura de Vant, que foi no ponto B, de 1 metro. Observem que não tem como mais do ponto 1 realizarmos a leitura dos demais pontos. Por exemplo, no ponto C, vai dar a altura da mira. E no ponto D, temos esse obstáculo aqui, que é esse cume desse morro aqui. Então, temos que trocar a posição do nível para o ponto 2. Quando estamos aqui no ponto 2, temos que retomar e fazer uma leitura de Ré do ponto anterior, que vai ser a mesma estaca, mesma mira no ponto B. Aí realizamos a leitura, que foi de 3,15 metros. Fazemos a leitura de Vant, que o próximo está no ponto C, que foi de 0,35 metros. No ponto D, foi de 3 metros. E no ponto E, foi de 0,8 metros. Observem que daqui do ponto 2 não conseguimos fazer a leitura lá no ponto F. Daí trocamos o nível do ponto 2 para o ponto 3. Desta forma, realizamos a leitura de Ré, que, por exemplo, neste caso, foi no ponto E. Poderia ser no ponto C, mas aqui adotamos de forma mais fácil para a gente dar continuidade no levantamento, já que a gente mediu o ponto de Vant quando a gente estava com o nível 2, o último ponto de Vant aqui no ponto E. Então, a leitura de Ré com a estação com o nível no ponto 3 vai ser no ponto E, que foi de 2,15 metros. O próximo ponto de Vant, que é o último ponto deste terreno, vai ser no ponto F, que fizemos a leitura de 1,05. Então, este é um tipo de levantamento altimétrico, que é um nivelamento geométrico composto. Então, vamos calcular agora o plano de referência inicial, que vai ser lá no ponto A, que vai ser este valor aqui. Vai ser o PRA. Então, como fizemos
no exemplo anterior, o PRA vai ser a cota do ponto A mais essa altura, essa leitura da régua, da mira, que foi de 2,95. Então, encontramos 12,95. Aqui está ele. Então, observem que é pegar a cota mais o ponto de ré, que vai dar esse valor. Bem, agora vamos calcular a cota do ponto C, que vai ser o CB. O CB vai ser o PRA, o plano de referência do ponto A, menos a leitura da régua no ponto C. Então, está aqui. 12 menos 1 vai dar 11,95 metros. Como nós vamos ter que mudar o nível de lugar para o ponto 2, vamos ter que recalcular o plano de referência. Agora, o plano de referência vai ser este valor aqui. Vai ser o PRB. Se vocês observarem, o PRB vai ser a cota de B mais a leitura da mira. Então, observem aqui, a cota de B a gente calculou que foi de 11,95, mais a leitura da mira, que foi de 3,15. Dado aqui na tabela, 11 mais 3,5 vai resultar nos 15,10 metros para o plano de referência em B. A partir do plano de referência em B, conseguimos calcular as cotas dos pontos C, do ponto P e do ponto E, fazendo a diferença entre o plano de referência B menos as visadas da mira nesses pontos. Então, por exemplo, no ponto C, temos o plano de referência em B, que vai ser de 15,1, menos a leitura de Vante no ponto C, de 0,35, que vai resultar nos 14,75 metros. Do ponto C, do ponto D, vai ser 15,10 menos a leitura da mira de Vante, que foi de 3 metros, resultando em 12,10 metros. E do ponto E, vai ser o plano de referência do ponto B, de 15,10, menos 0,8, que é a leitura de Vante do ponto E, e resulta em 14,3 metros. Como disse, do ponto 2, não dá para a gente fazer a leitura da mira no ponto F. Daí, então, a gente tem que recalcular o plano de referência do ponto 3, que vai ser relativo ao ponto E. Esse aqui vai ser o plano de referência E. E ele vai ser a cota em E mais a leitura da mira neste ponto. Então, a cota em E, a gente descobriu que foi de 14,2, está aqui, 14,3 na verdade, mais a leitura de Ré deste ponto, que foi de 2,15, este aqui. Então, somando, a gente vai encontrar o plano de referência em E de 16,45 metros. Daí, para calcularmos a cota em F, basta a gente subtrair desse plano de referência do ponto E a leitura da régua no ponto E, que foi de 1,05.
Então, 16,45 menos 1,05, encontramos 15,4 metros para a cota do ponto F. Para o cálculo das diferenças de níveis entre os pontos, basta realizarmos a diferença entre as cotas dos pontos em questão. Por exemplo, entre o ponto A e B, basta a gente fazer a diferença entre a cota de Vante e a cota de Ré. Então, neste caso, a cota de B foi de 11,95 e a cota de A foi os 10 metros adotados. Então, encontramos uma diferença de nível de 1,95. Entre os pontos A e F, encontramos para a cota de F 15,40, que é o último ponto aqui, menos a cota de A, que adotamos de 10. Então, encontramos uma diferença de nível positivo de 5,4. Para os demais diferenças de níveis dos outros pontos, vou deixar para vocês fazerem como curiosidade. Após realizarmos esses cálculos da planilha, temos que verificá-los. Para isso, vamos aplicar o seguinte procedimento. O somatório das risadas de Ré menos o somatório das risadas de Vante tem que ser igual à diferença entre as cotas do último ponto, que é aquele ponto de chegada, menos a cota inicial, que é o primeiro ponto do levantamento. Sabendo que esse somatório da Vante, das risadas de Vante, deve ser considerada aquelas medidas nas quais houve mudança na posição do nível, mais a última risada de Vante. Vocês vão melhor entender nos exemplos a seguir. Então, naquele primeiro exemplo, com apenas uma visada, realizamos a leitura das réguas dos demais pontos. Temos que a somatória das rés foi de 2,8, que foi apenas a ré no ponto A. A somatória de Vante, neste caso, como a gente não mudou o nível de posição, foi a última Vante, que foi de 3,4 metros. A cota de chegada foi a última cota que encontramos do ponto D, que foi de 9,40 metros. E a primeira cota, que foi a cota do ponto A, foi aquela que adotamos de 10 metros. Então, fazendo essa diferença entre a cota, a somatória das rés e a somatória da Vante, 2,8 menos 3,4, tem que ser igual à diferença entre a cota de chegada e a cota de início, que é 9,4 menos 10. Então, encontramos menos 0,6 igual a menos 0,6. Portanto, esses cálculos estão corretos. Já no outro exemplo, que tivemos que mudar de posição o nível em mais duas posições, a somatória das rés foi de 2,95 mais 3,15 mais 2,15, que resultou em 8,25. A somatória de Vante, neste caso, vai ser a última Vante em cada posição do nível colocado. Então, vai ser 1 mais 0,8 mais 1,5, que vai resultar em 2,85 metros. A cota de chegada do ponto F foi de 15,4 metros e a cota inicial do ponto A, que foi adotada, de 10 metros. Então, fazendo esta relação, encontramos 8,25 menos 2,85, que tem que ser igual a 15,04 menos 10. Então, encontramos 5,4
que é igual a 5,4. Então, esses cálculos também, para esse procedimento, estão corretos. O erro que podemos cometer no levantamento de campo, nesse processo de nivelamento, independe da verificação daqueles cálculos das planilhas que a gente fez. Porém, pode ser em função do desvio da horizontalidade do eixo de colimação da luneta, ou seja, se colocarmos o nível em um terreno fora do nível, ou seja, a bolinha de nível esteja fora do lugar, na posição correta, bem como a imperfeição da verticalidade da mira, que é outro tipo de erro bastante comum, também a imprecisão na leitura dessa mira e quando ocorre a mudança na posição da mira ao executar uma mudança de nível, como vimos no nivelamento geométrico composto. Para obtermos esse erro, devemos primeiramente classificar o nivelamento em duas categorias, sendo o nivelamento de uma poligonal fechada ou aberta. O erro do nivelamento de uma poligonal fechada se dá pela diferença da cota inicial e a cota final após o nivelamento dos demais pontos ao longo dessa poligonal. Ou seja, por meio dessa equação, descobrimos o erro cometido nesse nivelamento por poligonal fechada, sendo CF a cota final e CI a cota inicial. Se essa cota final for maior que a cota inicial, o erro se dará por excesso, caso contrário, o erro será falta. Para o caso de uma poligonal aberta, para determinarmos o erro, devemos realizar o contra-nivelamento, que é o nivelamento feito de trás para frente. E a diferença entre a cota do ponto de partida, por exemplo, esse A1, e a cota que for calculada para o ponto de partida ao final da operação do contra-nivelamento, vai ser o erro cometido nesse tipo de nivelamento, que é dado por esta fórmula, onde o CFC vai ser a cota final após o contra-nivelamento, que vai ser no ponto A1, que vai ter a cota inicial do início do nivelamento normal. E caso essa cota de contra-nivelamento for maior que a cota inicial, o erro se dará por excesso e, caso contrário, por falta. A definição da tolerância nos levantamentos altimétricos varia de acordo com as irregularidades do relevo do terreno e com o número de estações a serem niveladas, por exemplo, em uma poligonal, que são as distâncias a serem niveladas. Por exemplo, para os nivelamentos taqueométricos, a norma brasileira de execução de levantamentos topográficos considera uma tolerância igual a 0,3 metros vezes a raiz quadrada da extensão nivelada em quilômetros. E esta é medida em um único sentido para as poligonais principais. Para o caso dos nivelamentos geométricos, que é o que a gente está estudando agora, eu mostrei para vocês que para cada classe de nivelamento existe uma tolerância a ser adotada, que eu apresentei lá na aula passada. Quando um erro cometido está dentro dessas tolerâncias, de acordo com a classe do levantamento altimétrico, ele pode ser chamado de erro admissível. Caso contrário, ele deve ser distribuído ao longo dos nivelamentos. No caso de um nivelamento geométrico, a correção deverá ser introduzida em cada mudança de posição do nível, ou mais precisamente, nas risadas de Ré, sendo igual a menos a razão entre o erro admissível
pelo número de instalações do nível. Portanto, a correção será cumulativa, de modo a compensar as correções anteriores e realizadas sempre com o sinal contrário ao erro de nivelamento. Ou seja, se o erro for por excesso, portanto positivo, a correção será negativa. Ou caso o erro for por falta, negativo, a correção será positiva. E mostrarei para vocês, nas planilhas, que as cotas compensadas são obtidas em uma coluna própria, pela soma ou diferença das correções acumuladas. Para o caso dos nivelamentos trigonométricos, aqueles que utilizamos as estações totais, executado para os pontos de uma poligonal, após calcular o erro e sua tolerância, podemos corrigir esse erro mediante essa formulação, onde a correção vai ser menos a razão entre o erro admissível e agora o número de pontos dessa poligonal. Podemos ainda distribuir o erro proporcionalmente às distâncias dos lados de uma poligonal. Então, se uma distância dessa poligonal entre dois pontos for maior, o erro dessa distância pode ser, dessa diferença de nível pode ser maior.